Será mesmo que o código é o que mais importa dentro da nossa carreira como desenvolvedor de software? A gente vai bater um papo bem legal sobre isso, então se tu tá curioso, se tu quer trocar uma ideia sobre esse tema, fica aqui comigo, pega teu café e bora lá! Fala galera, Henrique Jareta por aqui e o vídeo de hoje vai ser um pouco atípico, vai ser diferente do que a gente vem vendo aqui no canal, né? Até eu nem tô com meu notebook aqui, eu não vou compartilhar a tela, a gente não vai falar sobre C#, sobre padrões, sobre codificação. O vídeo de hoje vai ser sobre um outro assunto que, na minha opinião, tem que ser tão ou até mais importante quanto codificação, quanto entender códigos. Se eu te fizer a seguinte pergunta: será mesmo que o código é o que mais importa na nossa carreira como programador? Qual que seria a tua resposta? E esse é um assunto que muita gente vem debatendo e eu queria ter debatido, eu queria ter alguém que debatesse esse assunto comigo lá atrás quando eu comecei a minha carreira como desenvolvedor de software. Porque hoje eu vejo que muitos desenvolvedores, eles começam as suas carreiras simplesmente estudando código, estudando sintaxe, fazendo curso de X tecnologia, Y tecnologia, mas muitas vezes eles deixam passar um ponto muito importante, que é o entendimento do negócio por um todo. Então eu diria que sim, o código é muito importante, mas se a gente parar para pensar, sintaxe a gente aprende em qualquer site na internet, certo? Se a gente precisa fazer um if em C#, se a gente precisa fazer um if em Delphi, ou como que usa o for, como que usa o while, enfim, a gente consegue achar essas sintaxes em qualquer site na internet. Mas o que a gente não consegue achar é realmente o que eu falei antes, que é a visão de um negócio, a visão do negócio por um todo. Então o motivo de eu fazer esse vídeo aqui para vocês é realmente para alertar vocês de que não se preocupem somente com o código. Comecem desde cedo a estudar, comecem desde cedo a destravar essa parte do negócio na mente de vocês. E o que eu quero dizer com um negócio? É realmente entender o produto por um todo. Quando a gente fala de desenvolver software, quando a gente fala de desenvolver software para clientes, a gente não está simplesmente colocando linhas de código dentro de uma IDE ou dentro de um editor de texto. A gente está criando um produto para resolver um problema em específico daquele cliente, certo? Só que quando a gente fala de produto, a gente está falando de algo muito maior e algo que abrange muito mais coisas do que linhas de código. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar no produto como um todo, a gente começa a perceber pontos, a gente começa a perceber caminhos que, quando a gente está só focado em código, a gente não percebe. E são esses pontos e caminhos que vai fazer muita diferença daqui a 6 meses, 1 ano ou ao decorrer de toda a tua carreira. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o produto que a gente desenvolve, o software que a gente desenvolve, ele vai solucionar um problema do cliente. Só que software, ele é escalável. O software, ele tem que ser escalável. E daí a gente entra em várias e várias técnicas, né? Muito como a arquitetura limpa, clean code, para que a gente consiga transformar aquele nosso código em realmente um produto que a gente consiga dar manutenção, inserir novas features, que a gente consiga dar continuidade a ele. Nesse ponto, sim, é importante a gente entender a parte do código. É importante a gente entender designs, é importante a gente entender patterns que vão nos auxiliar nisso. Só que se a gente não tiver a visão de como vai ser esse produto daqui a 6 meses, como vai ser esse produto daqui a 1 ano, a gente pode estar dando um tiro no nosso próprio pé. Porque, como eu disse antes, escrever somente código não vai solucionar o problema por si só. Muitas vezes é capaz até de gerar mais problema, porque quando a gente tiver que dar manutenção, quando a gente tiver que ter reusabilidade, quando a gente tiver, enfim, que incluir novas features, dar escalabilidade a esse software, dar continuidade a esse software, a gente pode estar se afundando cada vez mais. Então o primeiro ponto desse vídeo, né, sem tocar em código, sem falar em C# é: sempre pensem em um produto como um todo. Jamais pensem somente no código. Jamais recebam um ticket lá, uma PBI, né, um Product Backlog Internal, ou uma US, né, uma User Story. Jamais recebam essa US, esse ticket, de uma forma que eu tenho que fazer um if, eu vou fazer somente o if. Não, pensem além, pensem fora da caixa. O que esse if que eu estou fazendo, o que essa condição, né, essa estrutura condicional que eu estou colocando aqui, o que ela vai impactar no meu negócio? O que ela vai impactar no produto? Será que daqui a alguns meses, quando eu tiver que dar manutenção nisso, eu não vou ter que mexer? Então, será que não é mais fácil eu tentar montar uma outra estrutura para que eu já consiga, né, eu consigo utilizar patterns para isso, para que eu já consiga deixar pronto para uso e quando tiver que fazer alguma mudança, é só eu ir ali e plugar uma interface da vida, enfim, isso tudo a gente tem que pensar, mas para a gente conseguir pensar nisso, tem que pensar num produto como um todo. Então essa é a primeira dica desse vídeo, tá? Sempre pensem em um produto como um todo, jamais pensem somente em código. E o segundo ponto que eu quero entrar nesse vídeo, que
também muitas pessoas, principalmente quem está começando na área, e inclusive até quem já está há muito tempo na área, é realmente pensar que desenvolvimento de software é o nosso dia a dia de trabalho ali, simplesmente das 8 às 6 criando código. Não é isso, é muito mais que isso. Então, além da gente ter que se preocupar com o produto, além da gente ter que entender como que o produto funciona e qual vai ser o impacto desse produto futuramente, nós temos que entender muito bem como que o nosso cérebro funciona, como que as nossas emoções funcionam, porque sim, por mais que a gente não tenha esforço físico, né, a gente trabalha normalmente sentado, digitando ali, né, olhando para o computador, o nosso esforço mental, o nosso desgaste mental é gigantesco. E eu não estou falando isso aí somente de código, tá? Eu estou falando isso aí por pressão, eu estou falando por cobrança, eu estou falando por prazo. Então, existe um abismo ali de coisas que estão à nossa volta como desenvolvedor, como tech lead, como DevOps, enfim, que nós temos que nos preparar. É aquele momento que tu entra numa war room, né, uma sala de guerra ali para resolver um problema em produção, e uma das últimas coisas que tu tem que entender é o código. As primeiras coisas que tu tem que entender é como lidar com a situação, é como lidar com um cliente ali que está totalmente preocupado porque o produto não está funcionando no ambiente de produção, é se preocupar com as emoções de todas as pessoas que estão ali até 5, 6 horas da manhã, muitas vezes, para resolver um problema. Então tu entende que são vários fatores que estão ao nosso redor que nós temos que saber como lidar também. Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que muitas vezes o código ele é 10% de todo o processo. E é o que eu sempre digo, tá? Código é 10% de todo o processo. É muito importante a gente entender código, a gente saber padrões, é muito importante a gente ter expertise em códigos. Isso não tem nenhuma dúvida. Mas no nosso dia a dia de trabalho, o código vai ser 10%. Porque a gente passa mais tempo em reuniões, a gente passa mais tempo tentando resolver problema em produção, tentando resolver o problema da esteira do produto lá que não está rodando e a gente não sabe por quê. E o código em si, aquele código de criar classes, instâncias, enfim, aplicar orientação objeto e tudo mais, ele acaba sendo somente 10% do processo. E quando a gente começa na área e a gente não se precaver disso, a gente realmente não pensa nisso, daqui a uns 6 meses, 1 ano, a nossa carreira pode realmente estar num ponto bem crítico. Então, o intuito desse vídeo é, primeiro, abrir o meu coração. Como eu já falei lá no início do vídeo, eu não vou mostrar código aqui. Esse vídeo é um vídeo que eu já estava há tempo querendo fazer aqui no canal, que é realmente para mostrar esse outro lado do desenvolvimento de software, esse outro lado de ser tech lead, esse outro lado de trabalhar em equipe, que muitas vezes quem começa na área simplesmente olha somente para o código, olha somente para o C#, olha como que eu tenho que criar uma classe, fazer uma estrutura condicional aqui. Então, esses pontos a gente sempre tem que levar em consideração. Então, para tentar resumir esse vídeo, né, um vídeo curto que eu fiz aqui para vocês com esses principais pontos, o resumo que eu dou é o seguinte: o código, ele é 10% de todo o processo. Então, respondendo a pergunta que eu te fiz lá no início, na minha humilde opinião, é não. O código não é o mais importante da nossa carreira. Existem outros fatores envoltos disso que nós temos que dar muita atenção. E quem não se preocupa com isso pode ter muita dificuldade para conseguir gerir a carreira. Código é uma parte importante do processo, mas não é todo o processo. Então, além de estudar código, separa um tempo de estudo para estudar como que o cérebro funciona, emoções, como é que eu me comporto em situações diferentes. Como eu falei, se eu tiver que entrar num war room, né, quais são os pontos principais de um war room, o que eu preciso fazer, porque é nesse momento que as nossas emoções, é nesse momento de pressão, é nesse momento de todo mundo perguntando quando é que vai estar pronto, o cliente ali no teu ouvido porque o produto tá com um problema e os usuários não conseguem acessar em produção, é nesse momento que a nossa emoção vai falar mais alto. E se a gente não tiver treinado isso, se a gente não tiver estudado isso, a gente vai estar correndo um grande risco sim de não aguentar toda essa pressão. Então, eu queria te agradecer muito pelo vídeo de hoje, né? Um vídeo totalmente diferente. Eu espero que tu goste desse formato de vídeo. E se tu gostou desse formato de vídeo, já deixa aqui nos comentários, né? Quais são os assuntos que tu quer que eu converse contigo, quais são os assuntos que tu quer que eu traga aqui pro canal, porque esses assuntos de como lidar com emoções, como lidar com carreira, são assuntos também que eu gosto bastante. Então, deixa aqui nos comentários esse ponto, o que tu quer que eu traga pra ti, e não esquece também de te inscrever aqui no canal para me dar essa força para o meu trabalho conseguir atingir mais e mais gente. Muito obrigado de coração por tu ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Eu espero que tu fique muito bem, tenha uma boa semana, bons códigos e eu te vejo no próximo vídeo.